Esses dois espaços são espaços públicos. Mas por que um parece tão cuidado e cheio de vida e o outro abandonado e vazio? Desigualdades existentes nas nossas cidades. Muito porque os principais investimentos que se tem em infraestrutura e espaço público acontecem em áreas centrais ou então áreas valorizadas das nossas cidades, enquanto que as áreas periféricas, que são as áreas mais afastadas, esses bairros mais longe da parte central, não recebem o mesmo tipo de investimento. E isso é muito sério, porque interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas que saem de casa diariamente. Toda vez que tu sai de casa, tu utiliza um espaço público. Isso porque o principal espaço público das nossas cidades são as ruas. Desde aquela grande avenida até aquela rua pequenininha que tu sai da tua casa para ir na padaria, no mercadinho ou na farmácia. Então, nessas imagens aqui, a gente consegue perceber que as ruas podem ter diferentes configurações, diferentes tamanhos e podem ser de diferentes tipos. A gente pensar de uma forma bem esquemática, é como se as ruas das cidades formassem uma rede, como nesse esquema aqui. E cada ponto desse esquema representa um local da cidade. Então, tu sai da tua casa, vai para a padaria, ou então vai para o teu local de trabalho, depois vai para a universidade. Para fazer todos esses percursos, tu utiliza a rua. E quando você pensa em rua, o que, que vem na tua cabeça? Carros? Eu vou te mostrar que a rua ela é muito mais do que isso. Tu utiliza ela independente do meio de transporte. Então, ela é dividida em várias partes. Primeiro, nós temos a calçada, que é onde nós andamos a pé. Dependendo da configuração da rua, também temos a ciclovia, que é o local para a gente andar de bicicleta. E depois tem o que a gente chama de leito carroçável, que é o local, então, onde andam os carros e ônibus, por exemplo. Então, a rua é esse conjunto que compreende todos esses elementos. Mas, se a gente for comparar a estrutura dos bairros das cidades, por exemplo, loteamentos habitacionais, sejam eles populares ou então privados, esses espaços têm configurações muito diferentes. Enquanto que nesses bairros mais populares mal são implantadas em certos momentos calçadas, ou então ter praças adequadas, que são outros tipos de espaços públicos, nos bairros mais valorizados e que são mais elitizados, o cenário é bem diferente. São vendidos justamente como marketing a importância de ter um contato com a natureza, de ter um espaço público, uma praça mais adequada. Então, isso é sinal de valorização do empreendimento, por exemplo. Em primeiro lugar, tem que se pensar numa infraestrutura das ruas, principalmente nos bairros, que sejam caminháveis. Porque geralmente se encontra esse tipo de cenário também em diversos locais da cidade e as pessoas elas não conseguem se deslocar e se locomover por elas. Então, uma mãe não consegue empurrar o carrinho de bebê porque a calçada não está adequada. Ou então, uma pessoa idosa não consegue caminhar porque a calçada também está irregular. Então, tudo isso é falta de manutenção, de gestão e de cuidado com essa parte dos espaços públicos. Ou então, não se tem ciclovias adequadas para as pessoas conseguirem se locomover de bicicleta de uma forma mais segura. Ou se existem, elas têm má qualidade, ou então elas não configuram um percurso, uma rota dentro da cidade. Então a pessoa ela não consegue ir, por exemplo, da sua casa ao local de trabalho, ou então buscar seu filho na escola, fazendo um trajeto muito seguro, porque às vezes se tem a ciclovia, a ciclofaixa numa quadra, duas, e isso não é o propósito, né, desse tipo de estrutura dentro da cidade. Então, nessas imagens, a gente vê a diferença de uma rua pensada para os pedestres, né, para as pessoas caminharem, e ruas que não foram pensadas desse jeito. Deve-se mudar esse tipo de configuração. Imagina você caminhando numa rua que não é muito bem iluminada, cercada por muros, com calçada estreita. Então, isso não torna convidativo, né, para tu conseguir fazer um percurso, ir na padaria, ir na farmácia, por exemplo. É muito diferente dessas outras imagens em que tem calçadas mais largas, em que as ruas são arborizadas, então se tu vai caminhar durante o dia,
tu não sofre por causa do sol, tem cercas ao invés de muros, então tudo isso vai tornando a cidade mais agradável e mais convidativa para as pessoas utilizarem elas. E além das ruas, é importante que a gente tenha uma rede de espaços públicos, um sistema que seja adequado para as pessoas não só se locomoverem pela cidade, mas também para ter esses momentos de lazer. Nas nossas cidades, nós temos várias escalas de espaços públicos. Então, começa desde a rua, a calçada, né, essa qualidade que eu falei para vocês, mas também ter uma praça adequada perto da tua casa, ali no teu bairro, então que tu consiga ir a pé ou de bicicleta e fazer um trajeto adequado para isso, mas também ter, então, espaços maiores na cidade, como, por exemplo, aqui a Rua de Pedestres de Curitiba, que é a Rua 15 de Novembro, ou então parques, como o Parque Ibirapuera, em São Paulo. Então, a gente ter essas várias escalas que as pessoas possam ir no espaço público a pé, por exemplo, perto da sua casa, mas também consegue ir num espaço maior que abrange várias atividades e vários moradores da cidade podem utilizar. E isso a gente identifica muito em pesquisas de arquitetura e urbanismo. Eu, como arquiteta e urbanista e pesquisadora dessa área, eu estudo o sistema de espaços livres públicos e vejo o quão é importante a gente mudar esse pensamento, né, de valorizar só as áreas mais importantes das cidades, enquanto que essas regiões periféricas, os bairros mais afastados, não têm espaço público de qualidade. Muitas vezes eles são criados e ficam abandonados por anos. Muitos deles até são implantados, mas eles não recebem manutenção ao longo dos anos e se tornam abandonados e subutilizados, deixando a população sem nenhum espaço de lazer perto da sua casa e, além disso, também prejudicando o seu deslocamento pela cidade. Porque, infelizmente, no Brasil se tem essa cultura de valorizar o automóvel. Então, as ruas, elas são pensadas para a locomoção do automóvel, enquanto que os ônibus, as bicicletas e os pedestres ficam em segundo plano, ou muitas vezes são alteradas e revitalizadas algumas partes das cidades, mas não é pensado isso de uma forma global como um todo. Inclusive, em várias cidades há projetos pensando nessa mudança de trazer as ruas mais para os pedestres, de deixar elas mais agradáveis. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando dessas cidades para as pessoas. Eu vou deixar aqui linkado para vocês assistirem e ver como que é diferente a gente ter uma cidade que é pensada para as pessoas se deslocarem e viverem a cidade mesmo. É isso, agora me conta como são os espaços públicos do teu bairro, da tua cidade, e lembra de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e até!